Olá pessoal da licenciatura em Química, sejam bem-vindos para mais uma aula. Professor Tarcísio, tá? Eu já fiz esse convite para vocês, reforço se puderem ajudar a divulgar o canal, porque eu quero, como eu já disse para vocês, expandir esses conteúdos, não só da disciplina com vocês, mas de outras disciplinas também, de outros cursos que eu leciono no Instituto Federal, tá bom? Isso é óbvio ao longo dos anos, também vai facilitando a vida dos alunos, porque fica esse registro aqui de conteúdos para as próximas turmas, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os sofistas e Sócrates. Aliás, Sócrates vai ser um assunto bem legal aqui, porque além de ser um personagem incrível, né, da história da filosofia, ele também vai trazer uma sugestão muito interessante de aplicação pedagógica, tá bom? Mas vamos lá. Começando com os sofistas, tá? O que tem de importante para destacar aqui na questão da origem dessa escola filosófica, se assim podemos dizer. Vamos pensar um pouquinho o que eu falei para vocês no início da formação, né, socioeconômica, cultural, religiosa também da Grécia, que permitiu então o início do desenvolvimento da filosofia. Eu falei para vocês que, na verdade, a filosofia mesmo começa nas colônias, especialmente nas colônias jônicas, né, na região da Jônia, ali já, né, na Ásia Menor, e também na Itália, ou seja, fora da pátria-mãe mesmo, né, do que a gente pode chamar de Grécia continental. Agora, por que aconteceu isso? Isso aconteceu por um problema econômico. Na verdade, a Grécia ela tinha uma dificuldade de terras para cultivo. Então, aqueles gregos que estavam ali ou iam para a região da Macedônia, ou iam para a Itália, ou iam para a Ásia. Acontece que as condições eram mais favoráveis para ir para essas regiões. Então, por exemplo, ali para a Ásia. Quando eles começaram a ocupar aquele litoral ali, a ilha de Samos, como eu já falei para vocês aqui do nosso amigo Pitágoras, Éfeso, Mileto, aquela região litorânea, até que no início não foi um problema tão grande. Porém, eles vão começar a se expandir para o interior e vão expandir também o comércio. O detalhe é que nós temos ali na Ásia um império muito forte, que é o Império Persa, que também tem essas pretensões expansionistas e quer chegar até ali. E, inclusive, essas colônias elas são ameaçadas. Daí, então, se pede ajuda a quem? A Grécia continental, a Atenas. E Atenas assume essa liderança porque ela consegue reunir, formar um grande exército com as outras cidades-estados e ir em socorro a essas colônias. O problema é que nós não estamos falando de um país como nós temos hoje aqui o Brasil, essa organização, né? Na verdade, havia uma grande independência entre essas colônias. E Atenas aproveita esse momento agora, inclusive, para conseguir algo que ela não tinha, o quê? Ganhar alguma coisa com essas colônias. E passa, então, a exigir um tributo em remuneração a essa proteção militar que eles tiveram. Então, a Grécia, apesar de, num primeiro momento, a região da Grécia continental ali e Atenas não ser uma potência econômica, e é justamente por isso que se formam essas colônias na Itália e na Ásia, passa a receber agora uma soma considerável de valores, de dinheiro. E isso vai sendo investido ali, vai aumentando também o próprio comércio, e Atenas se torna também um polo comercial e cultural. E começa então a se tornar um polo atrativo. A gente pode pensar como são os grandes centros educacionais no país ou no mundo. Por exemplo, aqui no Paraná, né? Já foi um grande centro de atração porque o interior não tinha, né, as suas universidades, Curitiba. Então, algumas décadas atrás era comum, né, os pais enviarem seus filhos para estudar em Curitiba. Isso desde a idade de adolescente, né? 14, 15 anos os filhos iam para lá. Depois, cidades polos foram se constituindo aqui no estado, né?
Então nós temos Maringá, Londrina, Cascavel, que hoje fazem esse papel de atração desses jovens para estudar. E a Grécia, especificamente Atenas, agora a Grécia continental em Atenas, se tornou esse polo atrativo. Então muitas pessoas iam para lá. Acontece que essas pessoas iam atrás desses cursos, inicialmente como estudantes, para obter essa formação desses filósofos que estavam lá, mas com o tempo eles também se transformam numa mão de obra. E o que essas pessoas podem trabalhar? Ora, se eles estão recebendo essa formação filosófica, essa formação poética, política, religiosa, eles estão aptos a fazer o quê? Ensinar outras pessoas. Então não havia uma cultura em Atenas de pagar pelos estudos. Isso era muito incomum. Eram algumas pessoas muito privilegiadas que poderiam pagar. E na verdade, o aristocrata, aquele que já tinha uma formação, ele cedia parte do seu tempo para ensinar a outros. Ele tinha uma função, uma atividade, ou no comércio, ou até mesmo uma função estatal, e para ele era uma honra transmitir isso. Sócrates, por exemplo, ele até faz esse questionamento na sua defesa, quando ele fala, vocês nunca nem viram eu cobrando para ensinar, eu fazia isso gratuitamente, né, para elevar a formação moral dos nossos jovens. Porém, com essa demanda que nós temos de professores agora, porque nós formamos professores, então começa a se oferecer essa mão de obra. Se você tem uma oferta, ela começa a ser oferecida, mas daí surge aquela pergunta, mas tem que ter uma demanda? Tem que ter uma demanda. Vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é essa demanda? É o seguinte, a demanda, pessoal, que vai ocorrer aqui, principalmente em relação à política. Se fez uma conformação política em Atenas, que é uma democracia, e é aquela democracia direta, né? Ou seja, as pessoas iam às praças, a ágora, aquela praça aberta, para debater os temas e apresentar propostas e essas serem votadas. Porém, você tinha que convencer as outras pessoas. Então não bastava ter somente a verdade ou a melhor proposta, você tinha que também ter a técnica para convencer essas pessoas. E daí é que os professores se tornam importantes. Que tipo de professor? Aquele professor que tem essa habilidade de te ensinar a argumentar e como convencer pessoas, como falar em público de forma convincente. E essa técnica é chamada de retórica. O detalhe é que alguns desses professores, como eu falei para vocês, eles são o quê? Estrangeiros. E eles não estão diretamente ligados à aristocracia. Então, para eles, a decisão em si, o rumo que aquilo vai tomar, aquela decisão, não importa muito. Para ele, o que interessa é o interesse do cliente. O cliente fala, eu tenho a seguinte proposta, eu quero que ela seja aprovada. Você vai me ensinar e ajudar a montar argumentos para conseguir isso. E pronto, esse se torna o objetivo daquele professor. Então ele vai montar todo aquele arcabouço, né, de conteúdos, de argumentações, de perguntas, para tentar convencer daquela proposta. A outra, se é melhor, para ele não interessa. E ele não tem vínculos com aquela cidade que é Atenas. Por quê? Porque ele é uma pessoa que chegou ali naquele momento. Aliás, esses professores, eles transitavam de um lugar para o outro procurando esse tipo de trabalho. Não tinham raízes tão fixas. Tá entendendo? E aí eles vão desenvolvendo essas técnicas e parte dessas técnicas começam a ficar cada vez mais agressivas. Essas técnicas retóricas. E aí uma das partes, inclusive, é destruir, desmontar o adversário. Nem que para isso eu tenha que ferir a moral. E aí começa então essa argumentação desses professores, que são os sábios, os sofistas, ou né, quase no aumentativo assim de sabe muito, sabidão, né? De superar a moral.
Ora, por que eu vou ficar preocupado se isso é certo ou errado, se o que eu quero é simplesmente preparar essa pessoa para ele ir lá, fazer esse discurso, fazer essa apresentação e convencer as pessoas da proposta dele. Ele me pagou para que eu ensine ele a convencer da proposta dele, não para dizer o que é certo ou errado, ou ele descobrir o que é certo ou errado. Bom, além disso, desse motivo político, né, que gerou aí, como vocês perceberam, o quê? Uma demanda. Eu tinha um monte de gente se formando, sendo bem preparado, precisando ganhar dinheiro, então eu tenho uma oferta. E agora eu tenho uma demanda de gente querendo aprender a fazer o quê? Convencer o outro. E aí você está juntando o quê? Demanda e oferta. E eu estou mostrando para vocês que, devido à natureza desse trabalho, o sofista, o tal do professor, ele não estava muito interessado se aquilo era muito certo ou errado. Então, começa a relativizar o quê? A moral. E tem mais um porém. O sofista, ele não é só meramente um professor, ele também é um filósofo, ele tem que estudar, ele tem que ter um conhecimento profundo. Não basta você simplesmente se apresentar como alguém que vai ensinar o outro e pronto. Não, você tem que estar preparado para isso, ou seja, você tem que ter estudado com os filósofos. E você é apresentado às questões filosóficas. E começou aqui a surgir um problema. Por quê? Porque aquela discussão metafísica, né? Aquela discussão assim, qual que é a origem do mundo, qual que é a origem da natureza, qual que é a substância última, é o fogo, é a água, ou são os números, ou são átomos, né? Essa questão começou a ficar desgastada e ninguém chegava a um consenso. E a própria filosofia grega se cansou dessa conversa. E começou até a gerar uma dúvida. Mas se todo mundo faz argumentações e ninguém chega a um consenso e tem opiniões tão diferentes sobre essa última matéria, essa substância primeira, quem formou o quê, será que o ser humano é realmente capaz de aprender? E aí surge então um novo problema para a filosofia. Então a filosofia que começa a mudar de foco. Ela deixa de lado essa preocupação e ela fala, peraí, eu tenho um problema anterior a isso para resolver, que somos nós. A nossa capacidade de conhecer. Será que a gente realmente está conseguindo conhecer o mundo? Se tem aqui já muitos sábios, que comprovadamente são pessoas muito inteligentes, que se dedicaram a isso há um bom tempo pensando nisso, e não chegaram a uma resposta, então será que o ser humano tem condições de aprender isso? E aqui então nós vamos ter o desenvolvimento de algumas hipóteses, né, dos sofistas. Nós vamos ter aqui alguns sofistas que vão desenvolver a sua teoria do conhecimento, né, explicar sobre o ser humano, sobre a psicologia do ser humano a partir disso, dessa dúvida sobre a própria capacidade do ser humano de conhecer. Tá? Mas vamos lá. Então, como eu disse para vocês, uma das técnicas dos sofistas era desacreditar o adversário. Então eles recebem os seus clientes e o cara fala, ó, eu tenho tal proposta para fazer lá na Assembleia e eu quero que essa proposta seja aprovada. Então tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te ensinar como que você apresenta, como que você argumenta, e uma das técnicas é você provar que... Vamos imaginar que a hipótese do cara é muito boa. Então o que a gente faz? A gente não vai atacar a hipótese, a gente vai atacar a pessoa. Ou atacar aquilo no qual a pessoa acredita. Entenderam? Vamos atacar aquilo no qual a pessoa acredita. Ou seja, vamos atacar as suas tradições, as suas crenças. E um detalhe, muitas dessas pessoas que procuravam os professores sofistas eram pessoas que estavam tentando entrar no poder. Elas não estavam numa posição de poder. Eram novatos, procurando um espaço no mundo. E normalmente são pessoas mais jovens. E é muito comum a pessoa mais jovem ter essa disputa de poder e ele ser barrado pelo mais velho. E o mais velho vai apresentar como argumento para ele justamente isso, essa questão das tradições, porque eu sei o que é certo, eu tenho a experiência, eu convivo com isso. E usar dessa argumentação das tradições, da própria experiência, do passado dele.
Então o jovem fica muito feliz em receber um discurso revolucionário, né? Não, nós vamos desacreditar tudo isso aí. Então percebam como era muito atrativo para os mais jovens o discurso antimoralista, antitradições que tinham os sofistas e que eles iam usar e sair ganhando com isso. Tá? É até interessante aqui fazer um paralelo lá na frente, que eu vou falar muito rapidamente com vocês, de um movimento já muito mais recente, que é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, inclusive, das suas teses de defesa, que eles querem continuar, vamos dizer, a revolução marxista, né? E eles perceberam que não deu certo a revolução marxista com os proletariados, então eles vão achando hipóteses. Ó, a revolução de Marx, que ele falou com os proletariados, não deu certo. Ah, porque Marx errou nisso aqui, estava tudo muito certinho, então, mas ele errou nisso aqui, até que eles vão achando sugestões para romper com essa tradição marxista. E um dos problemas que eles perceberam na proposta marxista de revolução é que os próprios proletários estavam se tornando burgueses. Então, quando eles tinham oportunidade de melhorar, eles não queriam pegar, não, vamos continuar aqui a revolução e deixar todo mundo igual. Não. Quando eles tinham oportunidade, a vida deles começava a melhorar um pouquinho, eles queriam ocupar o espaço do quê? Do burguês. Eles olharam e falaram, pô, mas por que essa traição? O que está impregnado no proletário? Está errado, o proletário não pode fazer isso. O proletário tem que continuar com a revolução. E aí Horkheimer enxergou o seguinte, falou, cara, isso está impregnado. Isso está impregnado, mesmo no nosso proletário, essa ideia burguesa está impregnada. Então, que ele sai, ele até participa do movimento, quando ele tem a primeira chance, ele quer se tornar um burguês também, porque isso está impregnado nele. E de onde vem isso? Das tradições, da família, essa família monogâmica, o próprio papel do homem patriarcal, né, dessa questão da monogamia, de transferir os bens, etc. É isso que nós vamos implantando na cabeça dos jovens, não interessa se ele é burguês ou não, essa ideia que mantém o capitalismo em pé. Por isso que nós não conseguimos dar continuidade à nossa revolução. Então a primeira coisa que fazer, nós temos que desestruturar essa família monogâmica, família de casamento indissolúvel, patriarcal, temos que empoderar as mulheres. Então vocês vão perceber que essa técnica de usar, né, de colocar o jovem disputando o poder e mostrar para o jovem que é uma das formas dele obter esse poder, dele chegar lá, que ele tem que destruir o que está na geração anterior e as tradições da geração anterior para ele ocupar esse espaço. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais quando chegar lá, tá? Mas é bom já dando esses toques para você começar a fazer esse link aí na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Há só mais um detalhe sobre isso, né? Então, nessa escola de Frankfurt, que eles vão mostrar, falar, opa, para a gente melhorar o nosso proletário, para ele ficar livre desses apelos burgueses, a gente tem que destruir essa família onde ele é educado. Então nós temos que trazer para esse campo de batalha nosso aqui aqueles que se aproximam dessa defesa dos direitos das mulheres. E aí vira aquela pluralidade de grupos interessados na revolução. Tá? Inclusive as bandeiras, né, das lésbicas, dos gays, né, dos transexuais, dos bissexuais. Então vocês vão percebendo como que a filosofia, inclusive, te dá ferramentas para você entender todos esses fenômenos que nós estamos vendo na sociedade moderna agora. Vamos lá. Bom, um dos grandes nomes sofistas é Protágoras. Protágoras diz o seguinte, ele olha para o homem, como eu falei para vocês, ele começa a olhar para o homem sobre aquele questionamento, aquela dúvida, será o homem capaz de conhecer mesmo as coisas? E ele passa a entender o homem como uma unidade de entendimento. Cada ser humano é uma unidade única de entendimento. Não dá para eu generalizar o conhecimento e falar assim, eu descobri um conhecimento aqui, eu vou transferir para as outras pessoas. Não dá. Tanto que ele fala então que o homem é a medida de todas as coisas, mas cada homem é a medida de todas as coisas. Está frio ou está quente? Para quem está quente, está quente. Para quem está frio, está frio.
Então perceberam que ele também acredita nessa dúvida, nessa capacidade que nós temos de realmente conhecer a metafísica, conhecer a verdade última que está por trás das coisas. Realmente o ser humano não tem essa capacidade. E ele não tem essa capacidade nem de comunicar esse conhecimento adquirido. Tanto que o conhecimento é de cada um. Ele até apresenta uma obra, que são as suas antilogias, onde ele apresenta as ideias que se contrapõem, ideias que são opostas, em alguns casos contraditórias. E ele usa isso, inclusive, como técnica, né? Para fazer esse debate sofista e derrubar a opinião do outro, do seu adversário. Como? Provando que o adversário ele não está qualificado. Por quê? Porque você vai causando uma confusão na cabeça do adversário. Você vai colocando perguntas e mais perguntas sobre esses contrários, apresentando essas possibilidades, e você deixa o adversário no meio do caminho. Então você fala, você não é capaz de tomar uma decisão. Você não consegue dizer o que é certo e o que é errado. Então você desqualifica ele. E a conclusão que ele chega é que, na verdade, o que importa é o convencimento. É a opinião do outro que eu consegui. Porque como, na verdade, não tem como saber qual que é a opinião, qual que é a certa ou errada, se é a minha ou a dele, e nós estamos aqui debatendo para convencer um grupo de pessoas que vai votar na gente, por exemplo, né? Nós estamos na Assembleia, ele está com a proposta A, eu estou com a proposta B. A gente está debatendo. O que interessa, na verdade? Qual que é o objetivo final disso? Se a A ou a B é verdadeira, as duas são. Para o cara da A é A, para mim que é a B é a B. Então qual que é o único resultado útil e prático que tem aqui? É aquelas pessoas votarem na minha, que é a B. Então o que importa é isso. Eu vou descaracterizando ele com esses contraditórios, provo que ele nem tem uma opção, nem tem uma opinião formada, falo, eu tenho a minha, pelo menos, e eu consigo convencer as pessoas. É interessante que essa questão desses opostos, né, desse debate entre os contrários, os opostos aí, lá na frente, depois, lógico, de passar por vários pensadores, mas isso vai aportar na cabeça de um sujeito chamado Hegel. E ele vai apresentar isso como o quê? Como essa discussão desses opostos, que é a dialética. E essa dialética, ela vai influenciar um monte de coisa na filosofia. Por exemplo, Karl Marx. Mas vai influenciar até hoje. Essa questão desse debate dos contrários, desses opostos, que depois eles vão ver que ela é produtiva, que ela pode sim trazer alguma coisa que é uma terceira opção, que é a síntese, vai influenciar muito. Até hoje, a minha própria concepção que eu apresento na minha tese de doutorado sobre direitos fundamentais ou direitos humanos, como queira entender, é baseada numa dialética hegeliana. Vocês vão perceber, se vocês lerem minha tese, vocês vão encontrar lá, como eu estou fundamentando, né, qual que é a origem dos direitos humanos e por que um juiz de uma Suprema Corte pode decidir aprimorar, cobrar mais do Estado, da própria sociedade, aprofundar o seu direito a um direito fundamental, ou ampliar esse direito fundamental, é porque nós estamos nesse processo dialético. Então nós temos lá a tese, a antítese, esses contrários que se encontram, se mesclam, se debatem, sai dali uma síntese, e que isso permite sim um desenvolvimento dos direitos humanos. Eles não são uma coisa estanque, que nós temos um limite, o direito humano vai até aqui, acabou, não, dali para frente não pode avançar. Não tem esse limite. Então percebam como debates como esse, que é só a sementinha, o começo, vai influenciando depois no segmento das escolas filosóficas e começa a nos atingir. Tá, professor, e tem alguma prática isso? Tem sim. Por quê? Com esse conceito de direitos humanos que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, eu vou apresentar para os juízes da Suprema Corte no Brasil, o STF, e a Suprema Corte da Argentina, que a produção com agrotóxicos ela fere os nossos direitos fundamentais. Poderia não estar ofendendo o direito fundamental,
na década de 50 e 60, como se expandiu o uso de agrotóxicos. Mas hoje, atualmente, como nós estamos dentro desse processo dialético e esses direitos podem se aprofundar, podem ser ampliados, sim, nós estamos desrespeitando agora um direito fundamental, que é ter uma agricultura limpa, ter direito à informação, saber qual agrotóxico tem no meu alimento. E vejam bem, né? Lá na Argentina, os especialistas já estão dizendo que essa questão da agricultura com agrotóxicos vai ser levada à Suprema Corte para decidir como que fica isso na Argentina, e aqui no Brasil já está em discussão. Já está em discussão, como eu postei para vocês ali no grupo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5553. Essa ação ela foi peticionada pelo PSOL, partido político, tem, né, representatividade para isso, né? E o PSOL propõe que os incentivos fiscais aos agrotóxicos, principalmente o ICMS, aí, um imposto estadual, ele é inconstitucional. Então perceba como as coisas vão se amarrando, né? Então a filosofia não é essa coisa tão fora de prática, tão coisa de maluco como as pessoas pensam, que não serve para nada. Não, a filosofia serve sim para muita coisa, é muito prática. Eu acabo de mostrar para vocês aqui uma discussão teórica que começa lá 4, 5 séculos antes de Cristo e que está interferindo aqui na vida de uma pessoa que está falando com vocês. E num assunto que está interferindo em todo o agronegócio brasileiro, que é o que mantém esse país hoje funcionando. Então vocês perceberam o link prático que nós estamos tendo aí da filosofia? Tá. Vamos lá, além de Protágoras, nós temos também Górgias. Tá? Esse Górgias aqui, ele vai defender uma teoria do niilismo, ou seja, que nada existe. Não existe o ser. O que tem é o não ser. Aliás, é uma filosofia assim, bem do contraditório mesmo, né? Porque ele pega o nada para explicar o tudo. Quando a gente coloca essas coisas assim, não é que a filosofia ela é tão inexplicável. Vocês estão percebendo que, na verdade, ela tem muita lógica, ela tem muita prática, a filosofia. É que dá um certo efeito, né, também quando os filósofos apresentam essas frases curtinhas e isoladas, né? O filósofo que explicou o tudo com o nada, né? Mas vamos entender isso. Como eu falei para vocês, a sede, a base desse pensamento é justamente o quê? Essa descrença no ser humano ser capaz de entender o que ele está vendo, ser capaz de captar o conhecimento. E isso, inclusive, depois nós vamos lá, nos empiristas e nos idealistas, nós vamos conhecer essas escolas aí também. Então, o que o Górgias fala? Ele partindo desse pressuposto que realmente a gente não tem condições de entender, realmente captar o ser que está ali. Porque o que está na minha cabeça aqui, não tem como afirmar que é o ser que está ali. O meu pensamento aqui não é o ser. Evidente que nós vamos ver Aristóteles dando algumas soluções para esse problema, tá? Mas vamos se colocar na posição dele. Ele está dizendo, cara, o que está aqui na minha cabeça não é o ser. E outra coisa, quando eu quero passar alguma coisa para alguém, eu não tenho nem como passar o ser para a pessoa e nem como passar o meu pensamento. Eu passo uma palavra, que já é uma outra coisa diferente. E que eu nem sei se essa minha palavra ou esse conjunto de palavras estão representando aquele ser. Então ele vai criar, a partir desse problema, a seguinte frase. Nada existe. Ele está querendo dizer assim, o ser não existe. Porém, se algo existisse, seria incognoscível. Incognoscível seria, não tem como eu conhecer. Não tem como afirmar o que eu estou pensando aqui é o ser. E mesmo que eu pudesse conhecer, que houvesse, né, uma capacidade de eu colocar aqui o que eu estou pensando é o ser, ou representa o ser de uma forma completa, ela seria incomunicável, porque aí vem o problema da palavra não representar esse ser que eu estou pensando.
Daí ele fala então assim, o ser ele não existe, seja ele gerado ou não gerado. Então ele vai dizer o seguinte, assim, ó, se o ser nunca foi gerado, ele é infinito. Se ele é infinito, você não tem como colocar ele em lugar nenhum. Se ele não está em lugar nenhum, ele não existe. Vou repetir. Vamos imaginar que o ser é infinito. Se é infinito, né? Se não é gerado. Se ele não é gerado, ele é infinito. Se ele é infinito, não tem como colocar em nenhum lugar, porque o lugar teria limitações. E se ele não está em nenhum lugar, ele não existe. Pensar o ser é diferente do ser. Então, pensar o ser é diferente de ser o ser. O que eu estou vendo aqui na minha frente, né? Um celular, um computador, uma caneta, uma régua, o que eu estou vendo aqui, os livros, né? Não são o pensamento que eu estou aqui tendo. Até porque ele fala, ó, você quer ver uma prova? Nós conseguimos pensar coisas que não existem. Aí ele vai dando exemplos, né? Uma carruagem na água. É óbvio que se eu pedir para vocês sentarem aí e pensarem uma explicação, vocês vão encontrar uma explicação para isso. Tá? Não estou dizendo porque o filósofo falou isso que esse problema ele é inexplicável, tá, gente? Nós temos explicações para isso. Tá? Só estamos colocando a realidade dele. E a palavra dita é diferente da coisa significada. Logo, a realidade, se existisse, não poderia ser traduzida em palavras e nem mesmo manifestada aos outros. Então vamos repetir, olha. Eu estou vendo um ser. Primeiro que eu nem sei se esse ser, como um todo, ser absoluto, realmente existe. Se ele não foi gerado, como eu disse, ele pode ser infinito. Se ele é infinito, ele não pode ser colocado em lugar nenhum. E se ele não está em lugar nenhum, ele não existe. E outra, mesmo que esse ser estivesse ali, eu penso. Mas eu penso sobre o ser, eu não penso o ser. E eu posso estar fazendo uma grande mistura entre o ser e o que eu estou pensando do ser. E aí a gente pode um pouquinho lembrar de Protágoras, lembrando, olha, e cada um vai pensar o ser diferente, do jeito que ele está vendo aquele ser. Aí depois eu tenho que traduzir isso em palavras. Eu não tenho certeza se as minhas palavras estão representando aquele ser. Por isso que ele defende o niilismo. Na verdade, ele vai explicar tudo, como eu falei para vocês, com nada, porque ele começa dizendo o ser não existe. Se existir, não confie no que você pensa nele, porque você está pensando não vale. E se você está pensando, né, no ser, se ele existisse, se você tivesse conseguido pensar nele, você não poderia falar sobre ele. Então percebo que ele está usando nada para explicar tudo, todas as explicações. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de sofismo, né, do uso dessa argumentação, dessa retórica, com um caso recente, concreto agora. Tá? Uma profissão, né, que é muitas vezes comparada e é usada na atualidade como exemplo de sofisma, é o advogado. O advogado, ele é pago para defender uma pessoa e tentar apresentar aquela ideia, convencer o juiz, convencer um tribunal de júri, mesmo que aquilo não seja propriamente a verdade. Ele vai defender o seu cliente. Tá lembrado o que o sofista fazia? Eu não estou especulando se isso é bom ou ruim, isso não me interessa. A pessoa veio e falou, eu quero apresentar tal ideia na Assembleia e eu quero que ela seja aprovada. Beleza, vou te ensinar a fazer isso, a aprovar essa ideia. Não interessa se ela é pior ou melhor, se ela é imoral, isso não me interessa. O que interessa aqui agora é aprovada, é a mesma coisa do advogado. Ele é contratado para defender uma pessoa. Ele vai fazer de tudo, ele não vai chegar lá para o juiz e falar, escuta, vamos conversar aqui, o juiz, o promotor, a vítima, vamos ver, será que ele é realmente culpado ou não? O que vocês acham? Não. Ele vai tentar de todas as técnicas possíveis e muitas vezes até nem as possíveis para tentar defender o seu cliente. De que caso que eu estou falando? Né? Eu vou falar aqui, pessoal, né, para vocês lembrarem do caso da Mariana Borges Ferreira, ou Marie Ferrer, que era o seu nome de trabalho ali. Né? É óbvio que a postura daquele advogado
foi absurda, né? Eu, como profissional da área, me sinto envergonhado e espero que esse advogado seja punido. Eu não estou dizendo se o seu cliente é culpado ou não, porque eu não tenho acesso, tá, gente, ao processo. Porque as pessoas também, com essa questão de divulgar muitos processos, eles saem dando opiniões sem ler o processo, eles não têm acesso ao processo. É que nem aquele debate, né, que ocorreu em torno da questão do Lula. O que o Sérgio Moro fez foi um julgamento político, tá, não tinha prova que ele era culpado ou não. Aí você pergunta, você leu? Ah, não. Então, como que você vai dar uma opinião dizendo que se uma pessoa está certo ou errado, o advogado do Lula está errado, o promotor está errado, o juiz está errado, se eles ficaram meses lendo aquilo, pesquisando, analisando, pegando inclusive, gente, aparato de peritos, de pessoas que são especializadas em contabilidade, em economia, né, em negociações do mercado imobiliário e tal, foram lá conversar com o advogado que está lá no cartório de registro de imóveis, toda aquela transação bancária que tem, provavelmente conversaram com pessoas especialistas ali do mercado financeiro, colheram essas opiniões desses peritos, aí junto com isso, né, que são fatos, aí eles juntam todo aquele aparato legal para ver o que pode, o que não pode, constrói um pensamento ali, e a pessoa fala, não, mas eu acho que não, mas baseado no quê? Entende? Então a gente tem que ler com detalhes para dizer se o réu é realmente culpado ou não, se houve uma violência sexual ali ou não, se houve uma atitude abusiva dele ou não. Tá? Agora, o que não justifica é a atitude do advogado naquele momento. Ali ele não se utilizou das técnicas que poderiam, né? Faltou ali respeito com o ser humano que está ali, que é uma pessoa, que tem o direito, inclusive, de questionar, se ela não concorda, se ela acha que ela foi violentada. E há material probatório também que indica isso. Talvez esse material probatório não seja o suficiente para tirar toda a dúvida de que a pessoa é culpada. E sempre que fica uma dúvida, realmente é-se utilizado o princípio in dubio pro réu. Tá? Mas a atitude dele, uma atitude desrespeitosa com qualquer ser humano. Ele não pode fazer aquilo. E aí a moça tá certa, me escuta, mas um criminoso aqui, um traficante de drogas aqui, um assassino aqui, não seria tão desrespeitado como ela foi. Tá? Mais um comentário também, só mais um, repito que eu não estou aqui com todo o material processual, isso é um material muito longo, né, para a gente estudar. Aquela argumentação que ele faz a respeito dos hábitos da moça, gente, né, se ela posta uma foto X ou Y também, isso não é uma argumentação plausível hoje no direito. Né? Não importa se a pessoa, o homem ou a moça, é um ator pornô, gente. A relação sexual, ela só não vai ser uma violência se ela é concedida, não interessa, entendeu? Ah, ela estava lá fazendo um filme pornográfico no qual ela transou com 5, 6 pessoas. Aí ela foi para uma boate, aconteceu um fato como esse. É estupro do mesmo jeito. Então aqueles argumentos que ele usa ali, sim, não são válidos, não pode justificar. Aliás, muito provavelmente esse advogado vai ter consequências quanto a isso. Tá? Vai ter consequências quanto a isso. Mas vamos analisar a técnica aqui, tá? A técnica do sofisma que o advogado utiliza. Então, primeiro, vamos imaginar que é um tribunal do júri aqui. Primeira coisa, começa com a escolha dos jurados. Então, quando você fica ali do lado do advogado observando, ou se você tem a oportunidade de conversar com ele, ele vai se utilizar de alguns critérios. Por exemplo, ele está vendo ali que é um rapaz, né, jovem, foi uma violência contra uma mulher. Eu já tive a oportunidade de testemunhar um caso prático como esse, que era realmente o assassinato da esposa. Então ele tenta o máximo possível evitar
mulheres. Principalmente se forem mulheres assim que tem uma coincidência de idade e tal, que ela pode fazer ocupar esse lugar da vítima ali e talvez ser mais rigorosa no seu julgamento do que poderia. Às vezes é um jovem, né, que cometeu ali um ato de violência, se envolveu alguma coisa até com droga, etc. Então o cara tenta escolher uma pessoa que possa ter idade, às vezes, para ser pai, mãe daquele jovem. Por quê? Porque aí ele vai utilizar disso para induzir o jurado na hora que ele estiver falando. Então a própria escolha da pessoa para ver quais argumentos ele vai utilizar. De preferência, pessoas que tenham maior chance de ficarem favoráveis às suas argumentações. Segundo, tá? Ele vai descrever a vida daquela pessoa até chegar no momento ali do crime. E um outro caso que eu assisti foi justamente isso, a argumentação que o advogado fez. Era interessante que eram duas pessoas, elas estavam sendo acusadas de um homicídio, uma agressão e faca e tal. Um dos advogados, o primeiro a falar, ele foi bastante técnico, ele falou bastante do processo penal, do tipo do crime e tal. Quando foi esse segundo, o cara já usou uma estratégia diferente, ele ficou falando da vida do rapaz. E apelando justamente para isso, porque ele já tinha escolhido pessoas, conseguido escolher algumas pessoas de um pouco mais de idade, e, consequentemente, ele ficou falando, porque vai condenar uma pessoa dessa e tal, você sabe como que é uma prisão, né? Percebam como que isso aconteceu e tal, a pessoa também é uma vítima da sociedade, né? Então ele vai se utilizando disso e ele vai mudando, né? Colocando um desenho de que a pessoa acabou cometendo aquele crime porque ele foi mais levado àquilo do que ele queria. Terceiro, ele pode descaracterizar testemunhas. Então ele pode fazer perguntas e dentro dessas perguntas ele pode colocar a pessoa em contradição. Vocês vão perceber que os sofistas fazem isso e Sócrates vai fazer isso também. Lógico que por motivos diferentes. Então eu posso descaracterizar, colocar em descrença a testemunha. Também eu posso descaracterizar e colocar em descrença a própria vítima. Que foi o que esse advogado tentou fazer. Na verdade, tentar fazer isso, ele nem está errado, gente. Realmente ele poderia ter feito isso. Mas ele fez isso de uma forma ofensiva, com argumentos que não são válidos. Tá? Não é porque eu sou advogado e eu tenho que defender, como ele se justificou depois para uma revista aí, né, que eu tenho que defender os direitos do meu cliente, que eu posso atacar e ofender as outras pessoas, inclusive levando à baila, trazendo ali argumentações que não tem nada a ver. Como eu disse, se a moça fosse uma atriz pornô, gente, saiu de um filme onde ela tenha transado com várias pessoas e chegou ali, ela não concedeu o ato sexual, é violência, é estupro, ponto final. E outra, o fato dela postar uma foto, né, você pode até questionar a pessoa, ou questionar a sociedade, falar que você discorda disso, mas é você que discorda, entende? Isso não tem nada a ver com a opinião que tem sobre a pessoa. Quer dizer que se eu colocar uma freira tirando uma foto com o dedinho na boca, então ela deixou de ser freira, virou prostituta, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Vocês perceberam o absurdo do que ele estava tentando argumentar ali? E tem uma coisa ainda que piora a atitude desse advogado. Se ele ainda estivesse fazendo um discurso para a sociedade em geral, que é leiga, né, para tentar fazer ali um controle do discurso social, até tudo bem. Mas ele estava falando com o juiz, com o promotor, com o seu cliente, né, com o réu, com a vítima, mas especialmente quem está tentando convencer ele é um juiz, que é uma pessoa que está tentando fazer uma análise técnica daquilo ali. Então, até o uso desse abuso de descaracterizar a palavra, a pessoa da vítima com ofensas do jeito que ele fez, e ofensas desnecessárias e abusivas, não tem muito sentido isso. Porque não adianta ele tentar convencer o juiz disso.
Não dessa forma, tá? Bom, e vocês percebam que ele acabou criando ali essa antilogia dos contrários, vítima, culpado. E ele vai trabalhando e fazendo uma inversão. Ele acaba colocando, apresentando o réu como vítima, quando ele fala que a vida dela, a profissão dela é destruir as pessoas, etc, etc, etc. Entendeu? Que não tem nada a ver o que ela faz nas redes sociais, como ela se apresenta, né, qual a profissão dela, o que ela faz com o corpo dela, com a sexualidade dela, isso não tem nada a ver com o caso que está sendo analisado. Então ele distorce isso também, isso é um tipo sofista mesmo, assim, sabe? Não importa se eu estou mentindo, se eu estou usando técnicas erradas, se eu estou usando técnicas imorais, mas eu estou tentando convencer daquilo que eu fui pago. Então esse cara foi bem sofista mesmo nesse ponto aqui, mas no sentido mais pejorativo possível. Repito, ele foi contratado, talvez tenha sido muito bem pago, porque consta na reportagem que é um empresário, e pode realmente fazer do melhor e até tentar descaracterizar. Mas não com esses argumentos que ele utilizou, de falar da vida da pessoa e da sexualidade dela, como se apresenta nas redes sociais, né? E tentar colocar ela com uma inversão de ser ela que está ali propositalmente tentando destruir a vida da pessoa. Tá? Então, só para vocês terem essa ideia de que é um recurso muito utilizado assim, né, pelos advogados, e são técnicas desenvolvidas lá, né, 400, 500 anos antes de Cristo, tá bom? E agora, gente, vamos para o nosso amigo Sócrates. Né? Bom, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre essa figura que é o Sócrates e que, na verdade, ele foi pintado, né? Aqui também é um caso de doxografia, vocês vão perceber isso, né? Que principalmente Platão vai fazer muito disso, né? Porque como Platão é um grande filósofo também, e há teóricos que trazem essa argumentação, né? Talvez tenha muito mais de Platão em alguns textos do que de Sócrates. Mas como Sócrates era muito admirado, eu digo assim, ó, até Sócrates falou isso. É como você está conversando com alguém e fala, mas está na Bíblia. Pô, mas é a lei. Então você traz um argumento de autoridade. Aí você fala, não, mas foi o Sócrates que falou isso. Entende? Então talvez ele esteja mais importando o argumento de autoridade de Sócrates do que realmente foi Sócrates que falou aquilo. Tá? Mas há alguns trechos aqui bastante interessantes. Né? Então, por exemplo, no Banquete, aquele texto Banquete de Platão, há um trecho que vai se falar aqui sobre as características de Sócrates. Além de ser um grande guerreiro, né, uma pessoa muito simples, dedicada à sociedade, né, mas ele também tem outras características. E o texto diz o seguinte: muitas outras virtudes certamente poderiam alguém louvar em Sócrates, e admiráveis. Todavia, das demais atividades, talvez também a respeito de alguns outros se pudesse dizer outro tanto. O fato, porém, é de nenhum homem assemelhar-se ele, antigo ou moderno. Eis o que é digno de toda admiração. Com efeito, qual foi Aquiles? Tal poder-se-ia imaginar Brásidas e outros, e inversamente qual foi Péricles, tal Nestor e Antenor, sem falar de outros. E todos os demais, por esses exemplos, se poderia comparar. O que, porém, é este homem aqui? O que há de desconcertante em sua pessoa e em suas palavras? Nem de perto se poderia encontrar um semelhante. Quer se procure entre os modernos, quer entre os antigos, a não ser que se lhe faça a comparação com os que eu estou dizendo, não com nenhum outro homem, mas com os silenos e os sátiros, e não só de uma pessoa, como de suas palavras. Na verdade, foi este, sem dúvida, um ponto em que minhas palavras eu deixei passar, que também os seus discursos são muito semelhantes aos silenos que se entreabrem.
A quem quisesse ouvir os discursos de Sócrates, pareceriam eles inteiramente ridículos à primeira vez. Então é importante prestar atenção nisso aqui, ó. Para quem escuta o discurso de Sócrates a primeira vez, parece ser ridículo. E vocês vão ver por quê daqui a pouco, que vai fazer parte do processo de ensino aqui, da pedagogia socrática, que pode ser utilizada por você. Você pode, inclusive, utilizar isso e desenvolver outros modelos. E foi feito isso, tá, por alguns educadores. Então presta atenção. Tais são os nomes e frases que por fora se revestem eles, como de uma pele de sátiro insolente, pois ele fala de bestas de carga, de ferreiros, de sapateiros, de corroeiros, e sempre parece com as mesmas palavras dizer as mesmas coisas, a ponto de qualquer inexperiente ou imbecil zombar dos seus discursos. Então olha só, quem está vendo ele falar e repetir as palavras, né, de uma forma corriqueira, pode começar a zombar, achar que ele está falando um monte de besteira. Né? Quem, porém, os viu entreabrir-se em seu interior, penetra, primeiramente descobrirá que, no fundo, são os únicos que têm inteligência. E depois, que são, quanto possível, divinos, e os que o maior número contém de imagens de virtude. E os mais possíveis se orientam, ou melhor, em tudo se orientam, para o que convém ter em mira, quando se procura ser um distinto e honrado cidadão. Então olha só, quando você escuta a primeira vez, repetições de palavras, traz palavras que parecem que não tem nada a ver com o discurso, e aqueles que não são inteligentes, que não são perspicazes, que não são sábios, vão zombar desses discursos. Mas os sábios verdadeiros, aqueles que vão penetrar na profundidade do seu discurso, vão ter diante de si o que tem de melhor para formar um cidadão honrado. É mole? Bom, e também um trecho muito interessante que a gente pode ler é na defesa de Sócrates. Repetindo uma coisa que eu já comentei até na aula anterior, lembre-se que Sócrates, com Pitágoras, não escreveu, tá? Foi escrito sobre eles. Tá? Então vamos lá, defesa de Sócrates. Qual foi uma das acusações dele? De ser desrespeitoso, de não respeitar as tradições. O que questionavam dele é justamente essa ironia dos seus discursos. Estão lembrados que ele foi elogiado agora? Isso para os sábios. Ele mesmo fala, para os sábios, o cara vai entender o que ele está querendo dizer. Mas os ignorantes não vão ficar até ofendidos. E realmente, a ironia dele irritava os gregos, porque eles não gostavam dessa metodologia dele. Ele irritava as pessoas. Aquelas que estavam dispostas a aprender prosseguiam acompanhando o seu raciocínio e saíam daí engrandecidas, como disse o discurso anterior, apontando para aquilo que vai tornar você um cidadão honrado. Então eles acusavam ele de excesso de convencimento, né? De como ele tinha coragem de ousar dizer que era o homem mais sábio. Aí ele vai explicar aqui, ele vai falar, por que eu afirmo que eu sou o homem mais sábio? Eu não estou falando isso porque eu creio ter algo especial ou superior aos outros. Vocês vão entender agora por que ele fala que ele é o mais sábio. Percebam. Considerai bem a razão por que digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu essa calúnia. Ele fala, é uma calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei que queria dizer a Deus e qual o sentido de suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito, nem pouco. O que dizer, pois, afirmando que sou o mais sábio? Ele fala, olha, eu não sou nem muito nem pouco. O que eu estou querendo realmente dizer em dizer que eu sou o mais sábio? Vamos lá. Certo, não mente, não é possível. Eu fiquei por muito tempo em dúvida sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo. Fui um daqueles detentores da sabedoria. Então, ele foi até uma pessoa que se dizia detentor da sabedoria, com a intenção de refutar, por meio dele, sem dúvida, o oráculo, e com tais provas, opor-lhe a minha resposta.
Lembrando que é o oráculo de Delfos dizendo que ele era o homem mais sábio. Este é mais sábio do que eu. Enquanto tu dizias que eu sou o mais sábio. Examinando essa tal, não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão. E falando com ele, veja bem, político, afigurou-se-me que esse homem parecia sábio a muitos outros, e principalmente a ele mesmo. Mas ele não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí me veio o ódio dele, de muitos dos presentes. Então pus-me a considerar de mim para mim, que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-lo. Enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber, pois parece que eu seja mais sábio do que ele nisso, ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse, fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também deste e de muitos outros. O problema é que ele procurava pessoas proeminentes, políticos, e entrava nesse debate para provar que nós não somos sábios. É isso que ele queria fazer a pessoa enxergar. Nós não somos sábios, e eu também não sou sábio. Talvez um pouquinho, muito pouquinho. O problema é que tem uma coisa que eu sei mais do que você. Eu sei que eu não sei. Essa que é a grande verdade. E aí ele saía do discurso sempre falando, ó, eu sou mais sábio que você, porque eu sei que eu não sou sábio. E você nem aí, você não enxergou ainda. Então, pelo menos essa verdade, eu conheço e domino ela mais do que você. Vamos lá. Por fim, aqui para terminar a nossa aula, foram dois grupos, né? Sócrates e os sofistas. Nós vamos falar do processo dele de ensino, que é muito interessante. Bom, primeiro, então são dois termos aqui, ironia e a maiêutica. Vamos começar com a ironia. A ironia, a gente pode tentar trazer para uma linguagem comum a nossa, é que você começa, na verdade, um diálogo com a pessoa. E você começa a perguntar a opinião da pessoa sobre aquilo. E nesse momento, o Sócrates se fazia realmente de bobinho, entendeu? Nossa, que importante. Ele até dava uma tal atenção àquilo e um valor àquilo que a pessoa estava falando, que a vaidade da pessoa extrapolava. E aí você dava segurança para a pessoa, entende? Nessa segurança a pessoa extrapolava e falava. Quando você vai dando corda e a pessoa vai se enforcando com a corda, entendeu? Depois que a pessoa aí já pegou toda a confiança e abre todo o jogo e tá falando até coisa que não deve pro Sócrates, aí ele começava a questionar. Ele começava a fazer as perguntas e a apresentar dentro do próprio discurso das pessoas as contradições. E o problema é que ele fazia isso de um jeito provocativo, daí a ironia. Talvez ele provocasse, diante dessas pessoas, como ele fez lá com aquelas autoridades, até o quê? Risada, gargalhada de quem estava assistindo. Realmente, talvez ele destruísse também os seus adversários como sofistas. Porém, a intenção dele era outra. O sofista não interessa se isso é certo ou errado. Eu só quero convencer a pessoa daquilo que eu fui pago. Se ferir. Agora, o Sócrates não, ele queria dar continuidade para isso. Então, quando a pessoa caía em si e que era alguém sábio, e o sábio, o que ele enxergava? Que ele estava errado, que ele não sabia. Daqui era a grande sacada. Os outros, que inclusive levaram Sócrates à condenação de morte, é porque eles não caíam a ficha. Ele começava com esse jogo, quando ele vinha com a ironia e que ele ia desmontar a pessoa e a pessoa, não, deixa eu te ouvir. Então a pessoa não queria ouvir, porque ela estava convencido que sabia. Esse que era o detalhe. Quando o cara baixava a bola, eu falei, pô, mas então eu também não, eu realmente acho que eu estou errado. Deixa eu te ouvir. Ele não entregava, entendeu? Ele não entregava o ouro.
que ele fazia? Ele continuava com as perguntas, ele ia mostrando as contradições e fazendo as perguntas. Ia fazendo a pessoa produzir, trazer para fora esse novo conhecimento. E esse processo ele comparava com a atividade da mãe dele, que era uma parteira. Então ela não tinha como produzir o que estava lá dentro. A mãe produzia. O que ela fazia era ajudar a vir para fora a criança. Não tem como você tirar da pessoa aqui, que não tem. Uma mulher que não está grávida, ou de um homem, e fala, vamos fazer o parto aqui e nasceu uma criança. Não tem como. Então, para tirar esse conhecimento, já tinha que ter alguma coisa em gestação na pessoa. Essas pessoas que já tinham algo em gestação eram os sábios que estavam ali prontos para dar mais um passo dentro da sabedoria. Aqueles que não aceitavam isso por causa da sua arrogância, da sua vaidade, eram justamente os não sábios. E ele estava certo em provar isso. E por que eu falei para vocês que essa técnica, né, mas é óbvio, usado com muito cuidado para você não ser tão irônico como era o Sócrates, né, com os seus adversários, né, porque você vai estar trabalhando com os alunos. Os nossos alunos não são nossos adversários. Tá? Mas a questão de você despertar, de fazer a pessoa buscar, mesmo que sejam ensinamentos consolidados, você está dando aula lá de química, você está falando da estrutura atômica, né? Você está falando de ligações, de pontes de hidrogênio, você está falando da formação de uma pilha, mesmo que sejam ensinamentos muito consolidados, que o próprio aluno pega no celular e olha, ele vai encontrar hoje muito facilmente, mas você pode provocar a busca. Então hoje também tem muito essa questão do professor garçom, né? Que ele chega, aí ele blá, 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 ele mostra para o aluno que ele sabe, ele fala aquilo, mas você não sabe o que está se processando na mente do aluno naquele momento. Pode ser que enquanto você esteja falando, justamente ele está o quê? Viajando. Quando você faz, né, um roteiro, e aí tá, como é um conhecimento muito consolidado, você pode montar um roteiro para ele fazendo essas buscas. Mas um roteiro, ao qual ele vai fazendo perguntas, ele vai respondendo uma coisa, ele vai obtendo outra, ele vai obtendo uma pergunta, fazendo outra. Isso é óbvio, dá trabalho. Lembra, o parto ele é doloroso. Né? Então ele é doloroso para quem está dando a luz, que é o aluno, mas ele é cansativo para o professor, para a parteira. Tá? Porque aqueles trabalhos de pesquisa que a gente também fala assim, pesquise sobre pilha. Pesquise sobre a estrutura atômica segundo fulano de tal. Né? Hoje isso, gente, acabou. Com a internet acabou. Você só vai ter o trabalho de ficar vendo se o aluno copiou aquilo ou não da internet sem editar nada. Assim. Então, hoje é muito interessante essa técnica da gente fazer perguntas, mas perguntas que têm uma certa lógica. E dentro dessas perguntas, que o aluno vai ter que pegar e responder mesmo, porque você direcionou essas perguntas, então não tem como ele simplesmente, vou copiar a estrutura atômica, é isso aqui. Copiou, entregou ao professor e acha que fez um trabalho. As pessoas confundem conhecimento com estar na internet. Tem tudo na internet. Tá na internet, não está na cabeça do aluno. Nós temos que desenvolver técnicas hoje para trazer para a cabeça do aluno esse conhecimento. E uma das formas é justamente isso. Você faz um roteiro de pergunta que uma coisa puxa a outra. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que pensar sobre o assunto. Joia? Qualquer dúvida, pessoal, falem no grupo de WhatsApp, como eu falei. Nós estamos prontos ali para atendê-los. Tá? Se ficou alguma dúvida, Sócrates e a Maêutica é muito interessante. Recomendo, se um dia tiverem mais interesse e mais tempo, leiam mais sobre isso. Tá bom? Se quiserem depois também a gente conversar um pouco mais sobre esse caso prático da Mariana Borges Ferreira, fico à vontade aí também, né? Porque é um direito de um ser humano, não estou falando do caso, do mérito em si, mas a forma que foi conduzida e permitida por aquele juiz de ver a moça ser ofendida ali. Repito, não importa qual era o comportamento moral dela antes de ter conhecido e mesmo depois de ter conhecido esse rapaz, né, que está sendo acusado. Tá bom? Fico à disposição para conversar com vocês. Um abraço.